Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Hoje iremos trabalhar sobre as aspas, né? Esse importante artifício que a gente tem na nossa língua portuguesa, tá bom, gente? Para a gente começar, a gente tem que definir o que são as aspas e para qual é utilizado esse uso tão importante, né, para a nossa língua portuguesa. Põe na tela para a gente ver. As aspas representam um recurso gráfico empregado aos pares na produção de textos, sendo que serve para abrir e o outro para fechar o discurso, tá bom? Trata-se, portanto, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para enfatizar as palavras ou expressões, além de indicar citações de alguns textos, tá bom? Volta aqui para mim. Gente, bem simples aí, a gente deu um balanço geral aqui. As aspas são aqueles acentos que tem o início e o fim, tá bom? Ou seja, eles são empregados sempre em conjunto, nunca individual. Ou seja, o primeiro serve para abrir o discurso, né? E o segundo para fechar o discurso, tá bom, gente? Por isso que é tão importante. Mas, professor, você deve estar se perguntando, no geral, para que se abrir e para que se fechar o discurso? Por que devemos utilizar esse sinal? Coloco aqui na tela para vocês. Então, gente, para que servem os sinais de pontuação? Já que falamos que as aspas são sinais de pontuação, tá bom? Então, para que servem esses sinais de pontuação? No geral, os sinais de pontuação, eles servem para representar pausa nas falas, nos casos do ponto, vírgula, ponto e vírgula, ou entonações, no caso de ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além de pausa na fala e entonações de voz, os sinais de pontuação reproduzem nas escritas nossas emoções, intenções e anseios. Volta aqui para mim. Ou seja, como as aspas são sinais de pontuação, é muito importante eu trazer para que servem esses sinais de pontuação. Ou seja, eles servem para mostrar, né, trazer o melhor da nossa língua portuguesa. Porque imagina sem os sinais de pontuação, como seria a nossa escrita? Seria repleta de entonações de duplo sentido, de falas incompreensíveis. Por isso que os sinais de pontuação são tão importantes para a nossa língua portuguesa. Voltando ao nosso assunto das aspas, existem vários tipos de aspas. De começo, a gente tem as aspas simples e as aspas dupla, tá bom, gente? Coloca aqui na tela para você. Utilizamos esses tipos de aspa dupla que já está sendo utilizada, por exemplo, a menina estava muito feliz no congresso para apresentar a nova tese sobre o tema do aborto. Ou seja, aqui, onde você pode ver, nova tese, eu não utilizei a aspa dupla, né? Essas duas aspazinhas juntas. Eu apenas utilizei uma de um lado, né? Você pode ver onde tem nova tese, e uma do outro, tá bom? Ou seja, a gente só usa essa aspa dupla quando já está sendo utilizada as aspas tradicionais, né? Que são as aspas duplas, tá bom, gente? As aspas duplas, elas são mais empregadas, né? Mais utilizadas no nosso meio. E quando é utilizada essas aspas duplas, professor? Elas são empregadas nos discursos diretos para enfatizar algo do texto, tá bom? Ou citar alguma obra, por exemplo. Aqui a gente vai ver. Manuela preferiu dizer logo o que estava pensando. Aí aqui vem um discurso de Manuela. Então a gente abre as aspas tradicionais, as aspas duplas, tá bom? Não gosto mais do curso, tá bom? Volta aqui para mim. Ou seja, na nossa língua portuguesa, temos apenas esses dois tipos de aspas, tá bom? As aspas simples, que é uma de um lado e outra do outro, e as aspas duplas e tradicionais, que são aquelas
duas, uma de um lado e uma de outro, tá bom, gente? Então, aprendemos sobre os tipos de aspas, vimos a importância dos sinais de pontuação e aprendemos um pouco sobre as aspas. Mas o mais importante aqui é descobrir quando vou utilizar as aspas, né, professor? A gente se pergunta muito, mas quando eu vou ter que utilizar obrigatoriamente na nossa língua portuguesa? A gente tem vários casos e vamos começar por esse. Coloca aqui na tela para você. Enfatizar discursos. Para enfatizar palavras ou expressões, utiliza-se as aspas. Por exemplo, que Deus é esse? Outro caso da utilização das aspas é quando o locutor pretende ironizar algo, né? Ou seja, após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse, muito bonito o que você fez. Então, veja que eu quero deixar esse bonito, né? Expressar ele, eu quero mostrar, demonstrar ele, né? Enfatizar essa palavra. Então, no bonito, eu abri aqui as aspas duplas, tá bom, gente? As aspas duplas, as tradicionais, tá certo? Qual outro caso em que eu devo utilizar as aspas? Em citações diretas. Vai ser empregada para citar algum discurso proferido pelo próprio autor. Utiliza-se as aspas antes e após o discurso, tá bom, gente? Volta aqui. Bem simples da gente entender. Assim que eu vou discursar, eu abro, no caso, as aspas. Coloco as primeiras aspas. No final, depois que o discurso já está descrito, eu fecho as aspas, tá bom, gente? Não se esqueça de fazer isso. Então, é muito fácil também, nesses casos, quando a gente pode ver se vai ter que utilizar as aspas sim ou não, é porque as letrinhas que estão descritas nelas sempre vão estar em itálico, né? Elas vão estar numa outra fonte, não a mesma fonte da frase, tá bom, gente? Então, isso serve para destacar o discurso, para que eu que estou lendo consiga analisar e ver de perto que aquilo foi o discurso do presidente, por exemplo, né? Então, nesses casos de citações diretas, além das aspas, temos que deixar ela em itálico, as palavras em itálico, para fácil compreensão de quem está lendo aquele texto, aquela citação. Tá bom, gente? Prosseguindo, temos o estrangeirismo, tá bom? Muita gente se pergunta, estrangeirismo? Sim, são aquelas palavras, né? Aquelas palavras estrangeiras, que a gente chama de neologismo estrangeiro. Então, esse uso muito frequente dessas palavras estrangeiras à nossa língua portuguesa, elas acabam sendo acrescidas ao nosso dicionário. E, por exemplo, de algumas palavras que estão no nosso cotidiano, né? Show, chat, web. Você vê que todas essas palavras são palavras de origem inglesas e muitas delas são neologismos estrangeiros, porque não existia a palavra chat, né? Web, né? É um neologismo, né? É uma palavra nova, inventada. E por isso, nesse caso, quando acontecer esse estrangeirismo, esse neologismo de palavras estrangeiras, temos de utilizar as aspas, tá bom? E novamente também deixa ela descrita em itálico para facilitar também a compreensão do leitor. Vou colocar aqui na tela para você ver uma frasezinha, ela está logo embaixo da tela. Vamos colocar aqui na tela. Vamos lá. Põe na tela para a gente ver. Aqui a gente temos, esperamos o feedback da professora. Vê, feedback não é uma palavra da nossa língua portuguesa. Feedback é um estrangeirismo, um neologismo estrangeiro. Então, aí você vê que eu abri as aspas, as duas tradicionais, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, e deixei ela em itálico, para me saber que aquela palavra ali não faz parte da nossa língua portuguesa, é um estrangeirismo, tá bom, gente?
Continuando, também, volta aqui para mim, na nossa língua portuguesa temos o neologismo, né? Assim como eu falei que existe também o neologismo na língua estrangeira, na nossa língua portuguesa há também, ela é repleta de neologismo e todos os dias aparecem mais e mais. Então, quando uma palavra dessa é criada dentro de um texto, né, é um neologismo, um conceito novo, algo novo, portanto, a partir daí, não é um vocabulário ainda inexistente, né, do dicionário, por isso que chamamos ela de neologismo, a gente também tem que colocar as aspas, tá bom? Porque um neologismo, ela não faz parte do nosso dicionário, não é comum ser utilizado. Então, nesses casos, também utilizamos as aspas. Vou colocar aqui na tela para você ver essa frase. Essa noite vamos caetanear muito no show de Caetano Veloso. Sabemos que essa palavra caetanear não faz parte do nosso dicionário, tá bom? Por causa disso, ela vai ter que estar entre aspas, tá bom? Caetanear, no caso, se refere ao show do cantor Caetano Veloso, tá bom, gente? Continuando, temos as gírias. Volta aqui para mim. As gírias, elas também fazem parte do nosso cotidiano. Todo mundo sabe. Então, por também ser palavras de neologismo, né? Elas são empregadas, são palavras populares, as famosas gírias. Aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Às vezes você está conversando com um amigo e pode ter aquela palavra, né? Aí temos aqui, não rolou. Não rolou. Rolou de rolar? Não. Não rolar aqui não é o sentido de rolar, né? De um rolamento, de a pessoa fazer o sentido de sair rodando, rolar, né? Não, não rolou aqui é uma gíria. Assim como tem beleza, valeu, é brother, a gente utiliza várias gírias do nosso cotidiano. Todas elas também têm que estar com as aspas. A gente vê muitas vezes em redações aí do público mais jovem de passar algumas gírias e não colocar as aspas. Pela nossa regra da nossa língua portuguesa, todas as gírias têm que estar com aspas. Professor, como eu vou saber que aquela gíria, aquela palavra é uma gíria? É só você pensar, não só aqui, mas em todo o Brasil. Será que se eu for para outro lugar do Brasil, aquela palavra, ele vai saber qual é? Provavelmente não. Porque as gírias são palavras populares e pertencentes a certos grupos, né? Grupos esses variados. Tem algumas gírias do Nordeste, tem gírias por estados, tem gírias por cidades, tá bom, gente? Então, toda vez que tiver uma gíria, usa-se aspas. Não se esqueçam, tá bom, gente? E outro ponto muito interessante, aqui mais para o meio acadêmico, é quando eu vou citar uma obra. Qualquer momento que eu for citar alguma coisa, devo utilizar as aspas, tá bom, gente? Então aqui temos um exemplo aqui. A Gioconda é a obra mais famosa de Leonardo da Vinci. O autor relata no seu artigo, intitulado de Memórias de um Soldado, sua vida durante a guerra. Veja que aqui citamos duas obras, Gioconda, a primeira, e Memórias de um Soldado, a segunda, tá bom, gente? Nesses casos aqui, além de estarem com aspas, também deverão estar com itálico, né? Assim como eu disse anteriormente, todas elas, além de estarem com as aspas, continua no itálico para ficar tudo legal com a língua portuguesa, tá bom, gente? Então, o que a gente pode ficar atento, né? Quais são as dicas, professor, para a gente ficar atento nas aspas? Coloco aqui na tela para você as dicas. Uma das grandes dúvidas na utilização das aspas é referente ao uso ao antes e depois do ponto final.
Sendo assim, note que há duas maneiras de utilizar as aspas. O ponto final antes do fechamento das aspas, quando a frase está completa, tá bom, gente? A gente só vai utilizar esse ponto final aí, dentro, no caso das aspas, quando ela estiver completa. Vamos ver aqui. Sabemos que procuramos na vida a felicidade. Pronto. Ponto final. Fechei a frase. Aí eu posso utilizar as aspas nesse caso, tá bom, gente? Quando finalizamos. Lembrando que isso aí é uma citação, tá certo, gente? O ponto final, depois do fechamento das aspas, é quando o discurso não está completo. Vê só, sabemos que procuramos na vida a felicidade. Vê ali que tem os 3 pontinhos, né, de reticências. Ou seja, tem continuação. E se tem continuação, a gente não pode colocar o ponto final dentro das aspas. Sempre depois, tá certo, gente? Não se esqueçam disso. Além disso, as vírgulas são colocadas as vírgulas não são colocadas dentro das aspas, tá bom, gente? O exemplo aqui, o discurso do presidente Lula. Nesse caso, se tiver vírgula, sempre depois. Não se utiliza vírgula dentro das aspas, gente. Lula da Silva enfatizou o tema do desenvolvimento sustentável. Então, recapitulando aqui para a gente não esquecer, ponto final dentro das aspas, somente quando a frase estiver completa. A frase não esteve completa, ponto final fora das aspas. E dentro das aspas, nunca se utiliza vírgula, tá bom, gente? Então, continuando, temos algumas curiosidades aqui muito legal que o professor trouxe para vocês. Vocês sabiam que as aspas, elas existem vários modelos em outros países, né? Muita gente se pergunta, as aspas são universais? Não. E aqui o professor trouxe para vocês algum tipo de aspas de outros países. Existem inúmeras, viu, gente? Mas aqui a gente trouxe as aspas alemãs. Vê aí, é uma em cima e uma embaixo. Não são as duas que é o modelo inglês, que é o modelo que a nossa língua portuguesa adotou, né? Que são as duas um ladinho do outro. As alemãs são em cima e uma embaixo. E as aspas francesas, vê só como é interessante, elas são do ladinho, né? Assim, ó, você vê? Do ladinho tem os 2 pontozinhos ali das aspas, chamadas aspas angulares. E também temos as aspas japonesas, né? Veja aí como é interessante. É um Lzinho deitado e um Lzinho em pé. Vê só que interessante. Volta aqui para mim. Ou seja, muitos desses aspas, ela não é universal. Apenas a nossa língua portuguesa adotou esse modelo inglês, tá bom? Então, gente, não vamos aí escrever as aspas de outros países na nossa língua portuguesa, tá bom? Não pode. Lembre bem, o professor trouxe para que vocês possam ver que existe uma variedade de aspas. É uma curiosidade muito boa das nossas outras línguas, né? Que temos por aí. Desde já, obrigado, muito obrigado e até a nossa próxima aula de língua portuguesa, tá bom? Tchau!